abrindo a nossa conversa de fitoterapia em estresse, vamos conversar inicialmente sobre a fisiopatologia básica, né? Então a pergunta a gente sempre faz assim: o que deixa você ansioso? O que deixa você ansioso? Ou o que causa uma desordem de ansiedade em você? Geralmente a gente fica ansioso, isso é associado a um desbalanço neuroquímico. Adiantando para vocês, né? A ansiedade muitas vezes é associada à diminuição da serotonina, aumento do glutamato e diminuição do GABA. O GABA, o ácido gama-aminobutírico, a neurotransmissão GABAérgica é uma neurotransmissão inibitória, a neurotransmissão glutamatérgica é uma neurotransmissão excitatória. Isso é associado a uma desregulação, né, uma desregulação homeostática. Vários fatores podem levar a isso, né? Você pode ter polimorfismos genéticos, você pode ter ameaças, medo, trauma, antecipação principalmente, né? O estresse em si, ele é associado ao aumento de cortisol, mas tem um reflexo no aumento da norepinefrina. Nós sabemos que o indivíduo estressado, ele tem o cortisol aumentado, e esse cortisol, ele altera, né, o seu nível de neurotransmissores. Então ocorre uma alteração também nos fatores neurotróficos, né? E isso faz com que você tenha uma diminuição da sua capacidade de resistência ao estresse, levando a um desbalanço químico, neuroquímico em si, que leva você a uma desordem de ansiedade. Muito bem, existem várias abordagens para o tratamento do estresse. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o estresse. Geralmente o estresse a gente fala sempre que é um desbalanço metabólico, né? Em estado fisiológico, nós consideramos que você tem um equilíbrio entre o GABA, o ácido gama-aminobutírico, e o glutamato, né? O estresse ou a ansiedade, né, ela é um desequilíbrio onde a sua neurotransmissão GABAérgica diminui e a sua neurotransmissão glutamatérgica aumenta. Esse aumento leva você a ter aquele comportamento típico de antecipação, né, irritação. Muitas vezes essa ansiedade, a médio e longo prazo, ela causa muito problema, né? Então, o indivíduo que tem estresse ansioso, ele tem vários riscos a mais, desenvolvimento de diabetes, desordens cardiometabólicas. O aumento desse glutamato deixa o indivíduo muito irritado, né? Então, ele é ansioso, irritado também, impaciente, né? Então, se fala que existe esse desequilíbrio no eixo. O que nós fazemos muitas vezes, né? Nós tentamos aumentar essa neurotransmissão aqui do GABA, o ácido gama-aminobutírico, e diminuir essa do glutamato, né? Geralmente a nossa intervenção primária é aumentar o do GABA, não diminuir o glutamato. Hoje você tem a possibilidade de diminuir essa neurotransmissão glutamatérgica trabalhando nessa regulação. E você pode até somar os dois, né? A soma dos dois com certeza daria uma sinergia. Aqui você tem o receptor do GABA, né? Quando o GABA liga no seu receptor, ele abre um canal onde entra cloreto. Essa entrada do cloreto altera o potencial de excitação, né? Então fica mais difícil você excitar o seu neurônio. No canal de glutamato, né, entra o cálcio, né, o cálcio e o sódio. E você tem várias formas de controlar esse receptor que é pentamérico, né? Você tem os neuroesteroides, você tem o próprio GABA, você tem benzodiazepínicos, barbituratos, o próprio álcool, né? Ele abre esse canal de GABA. Mas nós temos vários fitoterápicos que são capazes de abrir esse canal de GABA. O exemplo, o linalol, presente na lavanda. Você tem, por exemplo, a valeriana officinalis com seus valepotriatos, as cavalactonas. Então você tem várias formas. E você, evidentemente, tem os benzodiazepínicos também, né? Então você pode abrir esse canal de GABA, entrando no cloreto, diminuir a excitação. Isso vai diminuir a sua ansiedade. Existe essa possibilidade também do GABA atuar num receptor do tipo GPCR, mas essa ligação ainda tem que ser mais esclarecida, né? Nós sabemos que existe esse desequilíbrio. Aqui você tem um receptor de glutamato, né? No receptor de glutamato você tem a entrada de sódio e cálcio em si, então entra sódio e cálcio. O magnésio tem a capacidade de diminuir esse efeito. O glutamato liga no receptor, abre esse canal e aí entra seu sódio, entra seu cálcio, fazendo o que a gente chama de excitação do indivíduo, né? O magnésio é um nutriente que pode ajudar você, né, interagindo com os produtos que abrem o canal de GABA, a aumentar o efeito na ansiedade, o efeito ansiolítico. Você pode também bloquear esse glutamato. Uma dica para vocês, o que bloqueia esse glutamato aqui é a teanina. A teanina é presente no chá preto, né?
O zinco também pode ajudar, o zinco também faz essa inibição. Então, zinco e magnésio seriam elementos da dieta, minerais que não poderiam faltar no seu paciente com ansiedade. Modular o glutamato, você tem drogas mais recentes que fazem isso, né? Você tem a acetamina, você tem a memantina, né? Mas você tem também fitotrápico. No fitotrápico que eu conheço faz essa modulação é a teanina. A teanina, que é um derivado do aminoácido glutamina, que você encontra no chá preto, na Camellia sinensis fermentada, né? Então, continuando, né? Você tem essa interação, onde você tem o glutamato e o GABA interagindo em equilíbrio, e quando você tem o aumento do glutamato e a diminuição do GABA, você desencadeia desordem de ansiedade. Lembrando você que existe uma neurotransmissão, que é a da serotonina, que também faz esse controle. Aqui você tem uma demonstração, né, de como atua o cálcio e o sódio entrando, né, positivando o interior do neurônio, fazendo aquela despolarização, e o magnésio pode diminuir essa entrada. O magnésio é um antiglutamato, não é aquela coisa potente, fantástica, doida, mas funciona também. Então, nas formulações para ansiedade, seria interessante você incorporar o magnésio no tratamento de seus pacientes. É uma abordagem que pode vir a ser bastante útil para você ter um efeito adicional, né? Além, é lógico, você pode bloquear esse receptor de glutamato usando uma teanina, mas você também pode ser, por exemplo, um farmacêutico, o médico que pode prescrever uma cetamina, também vai ajudar bastante. Lógico que a dose tem que ser menor. E existe outro problema associado à serotonina. O estresse em si, aumentando o glicocorticoide, né, ele diminui ele diminui a sua produção de serotonina no seu paciente, né? Esse processo ocorre porque você estimula via inflamação, via glicocorticoide, duas enzimas, a endoleamina de oxigenase e o triptofano de oxigenase. Essas duas enzimas pegam o seu triptofano e levam ele para o caminho da quinurenina, e aí você faz o ácido quinolínico. Esse ácido quinolínico, ele é um agonista de receptor do tipo N-metildeaspartato do glutamato, ou seja, a inflamação e o estresse aumenta a neurotransmissão glutamatérgica. Levando em consideração também a serotonina, é um neurotransmissor associado à diminuição da ansiedade. O cortisol diminui a quantidade de receptores pós-sinápticos da serotonina. Então, aumentar a serotonina é outra forma de tratar a ansiedade. Então, o que você vai focar, né? É lógico que você falar assim, não, meu paciente é muito ansioso, mas ele tem um estresse. Nós temos que tentar diminuir o glicocorticoide dele, particularmente o cortisol, né? E você, em exames laboratoriais, você vê o cortisol aumentado, particularmente exames da saliva, né? Ou você pode trabalhar na inflamação, na inflamação do seu paciente. A inflamação é um fator de piora do seu paciente estressado. Então, sempre pensando, ou do seu paciente com ansiedade, né? Então, sempre pensando nessa abordagem, seria uma abordagem terapêutica. Por isso que você verá artigos, não muito consistentes, mas alguns artigos mostrando que produtos com efeito anti-inflamatório funcionam para estresse, mas também funcionam para ansiedade. Assim como para depressão também. Se você for analisar esse mecanismo aqui, para a depressão é esse mesmo mecanismo que nós temos aqui, a depressão associada ao estresse. Se esse estresse está alterando a qualidade do sono, pode ser porque ele está comprometendo a melatonina. Então você fica à noite ruminando as coisas, acordado, não consegue dormir, né? É a melatonina sua que regula seu ciclo circadiano, que diminuiu porque você teve uma destruição do triptofano. Não vou dizer destruição, né? Esse triptofano não foi para fazer serotonina, ele foi para fazer outra coisa, particularmente o quinolínico, né? O que acaba sendo ruim para você. Esse caminho de geração do quinolínico gera estresse oxidativo, também é ruim, né? O estresse oxidativo pode diminuir a sua produção de serotonina, uma vez que para pegar o triptofano e converter para 5-hidroxitriptofano, você precisa de uma enzima chamada triptofano hidroxilase, que usa o ácido fólico como cofator. O estresse oxidativo destrói o cofator do ácido fólico, que, só para esclarecer, se chama tetrahidrobiopterina. Muito bem. Quando a gente tem esse descontrole, né, você aumenta mais ainda seu estresse. Então, para trabalhar no estresse, a gente tem que pensar sempre assim, né? Eu vou trabalhar na ansiedade. Você tem que trabalhar na modulação do caminho da quinurenina. Você tem que trabalhar no controle, aumentando a sua melatonina e aumentando a sua serotonina. Aqui você vê produtos derivados do metabolismo do triptofano. Alguns são ansiolíticos, alguns são ansiogênicos. Olha que o primeiro produto que deriva do metabolismo do triptofano via endoleamina de oxigenase é a quinurenina,
que é ansiogênico, mas você também tem o ácido quinolínico, que é ansiogênico, né? Então, modular esse caminho é uma forma de você trabalhar no seu paciente também. Então, começando a pensar nisso, né? Aqui, normalmente, você tem o sítio do benzodiazepínico, o receptor do GABA, né? E aí você tem aqui moléculas que podem ligar no receptor do GABA e fazer essa abertura. Os estudos sugerem, por exemplo, que várias moléculas fitoterápicas atuam como calmantes, né? Por abrir canal de GABA, assim como também o fazem os benzodiazepínicos. Então, nessa interação metabólica, nós devemos sempre analisar que produtos fitoterápicos podem chegar até o seu cérebro. Lá no seu cérebro ele vai atuar naquele eixo neuronal, né? Ele vai atuar, e o pessoal fala muito do GABA, mas eu gostaria de lembrar a vocês que não é só GABA, né? Não é só abrir o canal do GABA, do canal de GABA e entrar o nosso famoso cloreto. Você tem que pensar também em aumentar a sua serotonina e diminuir seu glutamato. E trabalhar as desordens associadas, né? Uma inflamação, né? Também seria o cortisol aumentado, também seria uma forma de você trabalhar. Então, quando você trabalha na ansiedade, a gente às vezes pensa assim, não, eu vou aumentar seu GABA. O foco não é só esse, né? Para você ter um efeito melhor, né? Você teria que ter um foco também na serotonina e também no nosso famoso glutamato. Então tem que ser pelo menos uma tríade, né? Tem que focar essa neurotransmissão, aumentando ou propiciando mais neurotransmissão GABAérgica, aumentando a neurotransmissão serotoninérgica e inibindo a neurotransmissão glutamatérgica. Seria essa a abordagem. E você pode somar 3 produtos numa fórmula só e fazer o seu tratamento ou numa intervenção farmacêutica ou somando os produtos dentro de uma apresentação única. As farmácias magistrais podem fazer isso, né? Ou fazendo uma associação com comprimidos. Lógico, eu não sou contra você usar um benzodiazepínico. Você pode aumentar a serotonina com um antidepressivo como o inibidor seletivo de captação de serotonina e você pode bloquear o glutamato usando uma acetamina. Pode, mas você também pode bloquear o glutamato usando uma teanina. Você pode usar um produto natural que aumenta a sua serotonina, como por exemplo o extrato de Grifônia simplicifolia, que contém o 5-hidroxitriptofano. Lembrando que você dá o 5-hidroxitriptofano para o paciente fazer a serotonina, ele precisa da vitamina B6, né, a piridoxina, é um cofator fundamental. E você pode misturar um produto que abre canal de GABA, como por exemplo a passiflora incarnata, né, ou mesmo o linalol, presente em óleos essenciais ou vários óleos essenciais. Então, essa abordagem é uma abordagem de falar, essa abordagem é meio que inovadora. Na verdade, não é. É uma abordagem com base na fisiopatologia, né? Então, vamos ver aqui o que na fitomedicina tem demonstrado um efeito na ansiedade. Esse trabalho foi um trabalho de vários produtos, né? Eu fiz a separação deles com base no que a gente queria principalmente, né? Então, aqui você tem o primeiro produto que a gente vê, né? O Humus lupus. O Humus lupus, ele faz o quê? Ele atua em cima de um substrato e melhora a interrupção GABAérgica. Na verdade, ele estimula a glutamato carboxilase, que está errado o termo, né? Aumentar a atividade de glutamato carboxilase, o Humus lupus, né, que é o lúpulo em si, ele vai te dar um efeito calmante. Ele vai aumentar a sua produção de GABA, né? E ele tem um efeito aqui também, que é esse efeito básico da centela asiática, que estimula a glutamato descarboxilase, gerando aumento do GABA, ou seja, ele propicia você aumentar o GABA no seu corpo. O ginkgo biloba, ele atua diretamente em receptor, né? Ele aumenta o GABA, ele aumenta a atividade do glutamato descarboxilase e aumenta a produção de GABA. Então isso dá um efeito em quê? Em ansiedade generalizada. Então os estudos são muito interessantes, você tem desde produtos que atuam diretamente no canal de GABA, por exemplo, a matricária recutita, né? A matricária camomila, a camomila em si, ela contém flavonoides e terpenos que vão ligar o canal de GABA no receptor de benzodiazepínico. E aí você usa para quê? Você usa para ansiedade também. Então você tem estudos mostrando que a camomila, o extrato de camomila faz isso. A Melissa officinalis também tem esse efeito, né? Ele vai trabalhar no receptor de benzodiazepínico GABA-A e ao ligar nesse receptor ele vai abrir o canal que vai entrar cloreto. Então ele é usado, por exemplo, para estresse, ele é usado para ansiedade generalizada e até desordem do sono, mas também funciona para tensão pré-menstrual disfórica.
Então a sua milhas officinais também tem o seu efeito. A passiflora incarnata, né? É o nosso famoso maracujá. Ele também liga receptor de GABA, particularmente de GABA e GABA-B, no receptor de benzodiazepínico, também funcionando, atuando para ansiedade. É lógico que você vai falar assim, não, Henrique, peraí, então se eu for associar produtos, né, eu não vou associar produtos que tenham o mesmo efeito. Então, se você associar uma melissa com a passiflora, você tem produtos que têm um efeito no mesmo local. O que seria interessante, né? Vamos para o slide anterior. Se associar, por exemplo, um lúpulo e um ginkgo biloba, ou mesmo a centela asiática, que atua na glutamato carboxilase, e aumentar o seu GABA. E também atuar em cima do receptor de GABA direto. Seria o que eu chamaria de sinergia farmacológica, né? Aí você pode falar, não, eu vou usar o pipermetístico, que é a famosa cava, né? A cava tem uma certa restrição de prescrição para alguns profissionais de saúde, mas a cava em si, ela liga no receptor de benzodiazepínico, o GABA, também funcionando para desordem de ansiedade. A cava tem uma história muito interessante, né? Porque um dos instrumentos de colonização que se usava, né, antigamente era o álcool, né? Na região onde se plantava cava, ou se tinha histórico de consumir cava, os pacientes não viciavam no álcool, não usavam álcool, não utilizavam álcool, usavam a bebida da cava em si. Se você for analisar, né, os dois atuam no mesmo sítio praticamente. O etanol abre o canal de GABA, assim como a cava também abre o canal de GABA. A Escutelera lateriflora também é um produto, tem até no mercado brasileiro, no mercado magistral. Ele abre o canal de GABA também. Ele atua no receptor de benzodiazepina, também abrindo o canal de GABA, também funcionando para ansiedade. Então, se há interesse em prescrever, o colega magistral sabe, né? Esse nome comercial de marca que não me vem à cabeça. A Escutellaria lateriflora também tem essa atividade, né? Na feira da ansiedade. Aqui você tem novamente a Escutellaria lateriflora. Eles chamam de Skull Cap, né? Ele abre o canal de GABA e você tem um efeito na ansiedade. A valeriana officinalis, né, tem sesquiterpenos e ele vai estimular a glutamato carboxilase, vai fazer você fazer mais GABA, é um efeito dual, né? E também vai atuar no receptor de GABA. É um bom produto, né? A valeriana officinalis. Ela é usada para ansiedade, associada a várias doenças, inclusive para desordem obsessiva compulsiva também e ansiedade generalizada. É o efeito farmacológico dele, né? É um efeito até dual interessante. A valeriana tem uma história muito boa. A Withania sonífera, ultimamente a gente vê muito trabalho de Withania sonífera e sono, qualidade do sono, na verdade. Então você tem um efeito no receptor de GABA, né? Particularmente no cisto benzodiazepínico, receptor de GABA, né? E aí os witanolídeos, eles vão fazer o quê? Vão abrir esse canal, vai entrar cloreto e vai funcionar para estresse, desordem bipolar, ansiedade generalizada. Mais recentemente, a literatura tem publicado muita coisa da Withania sonífera, que é a ashwagandha, que chamam de ginseng indiano, né? No tratamento de desordem do sono. Tem dado resultado, né? Interessante, tem dado resultado muito, muito bom. O óleo de boragem, ele tem um efeito ansiolítico leve, né? Teoricamente, o óleo de boragem em si, não pelo óleo, que a gente conhece o óleo de boragem, contém as gama-linolênico que a gente usa para efeito anti-inflamatório, né? Mas ele tem componentes como o rosmarínico e ele tem a tesinina. Esses dois produtos eles abrem o canal de GABA. A lavanda é um produtaço, na minha opinião. A lavanda é altamente promissora. Ela modula receptor de GABA, né, usada em aromaterapia, porque o constituinte que atua é o constituinte volátil linalol, mas tem também o linalil acetato. E ele funciona para depressão, para ansiedade, para tensão, estresse, né? Se usa muito a lavanda com essa aplicação. E existem estudos mais recentes falando que ativos da lavanda, que ainda não foram identificados totalmente, são capazes de aumentar seus endocannabinoides, né? Araquidonil etolamida e araquidonil glicerol. Isso daria um efeito adicional da lavanda nos pacientes. Então a lavanda é um bom produto para a gente colocar. O ginseng coreano, ele tem sido muito usado também. Ele modula monoaminas. Então ele é capaz de modular seu eixo hipotálamo pituitário adrenal, diminuindo o seu estresse. Ele melhora a sua fadiga também, né? E ele pode ser um produto somado à terapia tradicional. Ele sozinho, não será que eu vou te dar esse ginseng aqui para você melhorar a sua ansiedade. Não, você vai associar ele, vai diminuir seu estresse, né? E vai ajudar você quando você associa, por exemplo, outro produto.
Por exemplo, uma cava, por exemplo, uma centela associada, por exemplo, a uma camomila, uma passiflora, que vão atuar em 2 lugares diferentes também. Então eu gosto muito de falar com vocês sobre esse efeito sinérgico, né? A mimosa também também trabalha nessa linha, mas ele trabalha direto na serotonina em si. Tem efeito antidepressivo, né? Eu lembro para vocês que a mimosa durante muito tempo foi um produto usado como uma droga recreativa. A mimosa também tem sido utilizada e testada Julibrosídeos, né, são os ativos da mimosa para sono, ansiedade. A rhodiola, quando você tem um estresse associado à ansiedade, a rhodiola vai funcionar muito bem no estresse, ele baixa seu cortisol, né? E isso vai ter um efeito anti-estresse, ele vai aumentar a sua serotonina também, que vai diminuir um pouquinho a sua ansiedade. Você tem que tomar cuidado com a rhodiola, porque ela pode ter efeito inverso, né? E eu associaria a rhodiola com um abridor de canal de GABA, né? Um abridor de canal de GABA que pode ser, por exemplo, um Ocimum Santum, né? Um Ocimum Santum, o manjericão tem extrato no Brasil hoje, padronizado, controlado, nome comercial, se não me engano, é Ocibest, né? Você tem esse produto também para associar. Mas aqui você tem a possibilidade de usar a rhodiola mais com o estresse em si. A rhodiola dá uma sensação de energia, né? Ele aumenta o estado energético, é associado à fadiga, porque você sabe, né? A ansiedade, o estresse é muito associado à fadiga nos pacientes. O Crocus sativus, que é o açafrão, ele aumenta as suas monoaminas na fibra sináptica, particularmente a serotonina. Há estudos falando do efeito do antagonista do metildeaspartato e o agonista do GABA. Se realmente os estudos no ser humano mostrarem esse efeito, vai ser um efeito ansiolítico muito interessante, né? Ele tem um efeito praticamente triplo, né? A crocina, a crocina é o glicosídeo da crocetina, né? E o safranal. A fórmula aqui está errada, tá? Então é uma forma de glicosídeo. Aqui o R é um carboidrato, né? Aí ele faz a crocina. Não sem o carboidrato aqui, ele é a crocetina. Geralmente ele é padronizado em crocina ou safranal, ou ambos, né? Existem formas comerciais no Brasil também, você encontra nas farmácias magistrais o produto. A erva de São João ele é mais antidepressivo, é o hipéricum perfurato, né? Ele tem a hiperforina e a hipericina, o principal ativo é a hipericina, né? Então ele vai aumentar suas monoaminas na fibra sináptica, mas ele também aumenta a sua melatonina. Por isso que o hipérico muitas vezes é utilizado para tratar também desordem do sono, né? Esse relato é muito interessante, ele tem um efeito anti-estresse, mas ele mais tem um efeito antidepressivo. Aqui novamente você tem uma seleção de produtos, a maior parte nós já conversamos com ele, né? A o PP metístico, né? A cava tem demonstrado efeito, inclusive com revisão do Cochrane, né? Mostrando benefício na ansiedade, desordem de ansiedade generalizada. Os efeitos colaterais são mais a questão do fígado, realmente, né? Você tem que monitorar a função hepática do seu paciente. Erva de São João, a valeriana, né, e a passiflora, todos eles também têm demonstrado benefício, né? Então a gente tem essa possível aplicação. Aqui ainda a erva de São João, né? Vamos passando aqui, ó, valeriana com a erva de São João associada, né? Aqui você tem a valeriana officinalis comparada com diazepam, também demonstrando benefício, né? Aqui você vê um efeito ansiolítico bastante bom, né? O simpatia é uma forma comercial, né? Vamos passar por ele. A passiflora tem demonstrado efeito, né? Eles fazem avaliação pela escala de ansiedade de Hamilton em desordem de ansiedade generalizada, né? Está se usando o inositol também, eu deixei isso aqui porque a gente, só para vocês entenderem que existem mais produtos, o magnésio também tem esse efeito. Aqui você tem trabalhos mostrando o benefício de alguns produtos, né? Basicamente o inositol ele melhora a neurotransmissão, ele aumenta a efetividade da neurotransmissão. Isso pode trazer um efeito muito interessante, particularmente em desordens comportamentais como um todo, onde você tem que abordar a neurotransmissão de uma forma mais pé no chão, né? Então você tem aqui, né, produtos associados à melhora do humor, o hipérico perfurato, o Crocus sativus, novamente trabalhos mostrando para vocês, né, que o produto potencialmente tem várias atividades, né? O ômega 3 também tem uma atividade ansiolítica bastante leve, mas tem. Você pode acrescentar ele como um produto no seu paciente, né? Evidentemente você tem que levar em consideração se ele
tem outras desordens, né? Por um risco cardiometabólico, por exemplo, seria interessante, uma dislipidemia. O zinco tem um efeito também interessante, né? Melhora a função imune também. Ele funciona para depressão e ácido isometionina. Vamos passar que nosso foco não é suplemento, vamos falar de fitoterápico. Aqui você tem um trabalho de passiflora em gotas, né? Aqui você tem a comparação com o oxazepam. Olha que legal. Particularmente a passiflora deu o mesmo efeito do oxazepam nos pacientes, né? Então isso é uma avaliação na score de ansiedade de Hamilton. Então a passiflora incarnata não é a passiflora lata, tá? A passiflora incarnata é um produto para você somar no seu dia a dia. Aqui a camomila, né, a Matricaria recutita, também demonstrando benefício um pouco superior ao placebo, né? Lógico que tudo tem relação com a dose, eu considero essa dose muito baixa, né? Uma dose de 220 miligramas. Eu usaria mais, eu usaria pelo menos 500 miligramas do extrato. É lógico que depende da padronização. A Melisofiscinalis também dá um estado bastante interessante. Aqui você tem um estudo aberto, né, mostrando em várias escalas, né, escala de ansiedade analisada, escala de estado de Hamilton e o inventório da pressão de ansiedade de Beck, né, mostrando o efeito da camomila, a Matricaria camomila na ansiedade, que é uma dose maior, né, 1,5 gramas por dia, ou seja, um resultado bastante bom, né? Então a camomila é outro produto para você colocar no seu dia a dia, né, o extrato de camomila. Aqui você tem o bem-estar psicológico, também todos eles demonstrando melhora de bem-estar psicológico. A pessoa, como é que você está? Não, eu estou bem, estou menos ansioso, estou melhor controlado, né? Então a camomila também é um produto de personalidade. Como eu falei para vocês, né, o Humulus lupus tem demonstrado benefício, cápsula pequena, mais 400 miligramas por dia, né, do extrato. O lúpulo também tem fitoestrógenos, né, ele funciona para fogacho. E aqui você vê o Humulus lupus mostrando benefício em escala de ansiedade, depressão e estresse, comparado com o placebo, mais eficaz, né? Lembrando vocês que nesse tipo de estudo, às vezes o placebo dá um resultado significativo, né? Dá um resultado legal. Mas aqui você viu o lúpulo funcionando melhor que o seu famoso placebo, né? Aqui você vê uma escala de ansiedade em pacientes com esquizofrenia, mas aqui você vê o efeito de quem? Da teanina. Então a teanina melhora a ansiedade? Melhora. A teanina melhora a ansiedade, que ela modula o glutamato, né? E é lógico que é dose dependente. Então, uns 400 miligramas de teanina é uma dose que você poderia acrescentar da teanina no seu paciente para fazer o tratamento dele. Também é uma boa opção. A aromaterapia também tem demonstrado benefício, né? É outra abordagem que você pode fazer. Pode ser sinérgico, né? A aromaterapia que você tem uma meta-análise, né? Então aqui você tem o óleo de lavanda, que é o mais estudado sem dúvida, né? Mostrando o benefício em vários estudos na melhora da ansiedade nos pacientes. Aqui você tem o Citrus aurantium, né? Na verdade a laranja amarga. O extrato de laranja amarga também tem demonstrado benefícios. Geralmente o pessoal associa os dois, né? O citrus com a lavanda. Eu não vejo muita necessidade. Você pode até associar, mas eles atuam no mesmo receptor, que é o receptor GABA-A, né? Então, não sei se é tão interessante assim. Aqui você vê a rosa damascena. A rosa tem muito trabalho, muito interessante, muito bom. Vários trabalhos de ansiedade pré-cirurgia, né? E a rosa tem demonstrado benefício. A rosa damascena, principalmente, mostrando benefício em ansiedade. Então, a aromaterapia é uma arma que você não deve desconsiderar. Aqui você vê um exemplo, né? Aqui uma comparação de óleo essencial de lavanda e de camomila na forma de inalação, para depressão, estresse e ansiedade. Olha que legal. Olha aqui, lavanda, né, um benefício, camomila, um benefício, o controle não tão benefício assim, né? Você vê que na ansiedade a lavanda e a camomila dão um efeito muito parecido. E no estresse eles funcionam bem também. Então eles funcionam bem na depressão, na ansiedade e no estresse. Então o óleo essencial ele deve ser colocado como uma opção terapêutica para o seu paciente, né? Então eu gosto muito da lavanda, né? Você pode oscilar de lavanda para camomila para laranja, né? O Citrus aurantium também funciona muito bem. Talvez porque o paciente fica de pé no saco com a questão do cheiro, né? Que seja queira ou não, cheirar sempre a mesma coisa é ruim. Então você pode fazer essa oscilação. Aqui você vê um produto, na Europa, tem um produto chamado Silexan. Tá errado o nome aqui, tá? É Silexan, tá? O nome certo tá aqui, tá? Aqui no título ficou errado. Passa, né? Nas revisões, isso é uma coisa normal.
nós somos seres humanos, nós erramos, né? E aqui você vê eles colocam em forma de cápsula, né? Uma cápsula de lactosa mole, e aí ele ingere o óleo essencial. E esse óleo essencial tem efeito ansiolítico melhor que o placebo, né? Então você vê aqui um sistema, uma revisão mostrando a plotação dos artigos, né? Seleção, e a dose não é grande, ó. 10 miligramas, 40 miligramas, 80 miligramas, 160 miligramas, dando efeito maior, evidentemente, em relação com a dose, né? Aqui você vê, né, a escala de ansiedade psicótica, né? Aqui você vê a escala de ansiedade somática, o Selexan trazendo benefício. 160 miligramas seria uma boa opção. Óleo essencial de lavanda. Você pode até colocar, né, numa água ou num outro óleo, né, e beber. Também é interessante você fazer isso, é uma possibilidade, né? E aqui você vê alteração em relação a isso. Mas você, sim, traz o benefício, traz o benefício da ansiedade somática, ansiedade total também, né? Então, a óleo essencial de lavanda é uma possibilidade de você usar via oral, né? É o Selexan, e aqui você vê o benefício, né, no seu paciente. Aqui você vê uma impressão global clínica, né, ou seja, no estado geral. Aqui você vê uma escala de incapacitação de Sheehan, né, e aqui você vê o benefício do óleo essencial de lavanda. Eu separei mais alguma revisão, essa revisão é um pouco mais antiga, mas esse trabalhou com pacientes com câncer, né? Eles fizeram vários estudos, eu separei só os que eram associados à ansiedade, porque tinha que ir associado ao humor, tinha associado à depressão. Aqui você tem o chá de camomila, né, trazendo um benefício no paciente. Aqui você tem ainda o camomila mais o extrato, né? Esse aqui não deu um benefício significativo, esse aqui você já viu um benefício no paciente, né, na escala de ansiedade de Hamilton. A cava, né, você geralmente tem ele na forma comercial em forma de cápsulas, o pepemetístico padronizado em carvalactonas, né, todos eles mostrando o benefício na ansiedade nos pacientes, né, em pacientes, a cava é altamente eficaz, você vê que tem vários estudos mostrando o benefício da cava nos pacientes, olha que legal. Status de cava, muitos artigos, né, uma grande maioria mostrando superioridade, efeito. A lavanda, que é a lavanda angustifolia, também você tem em cápsula, mas você tem também para inalação, né? Aqui vocês viram que eles usaram principalmente em forma de cápsula, trazendo um benefício nos pacientes. A lavanda, tanto cheirando quanto ingerindo, traz o benefício do paciente. Aqui você vê quase todos eles na forma de produto ingerido, né? 80 miligramas, 160 miligramas. A farmácia magistral é capaz de fazer essa manipulação para vocês, né? Em forma de gotas também, né? Também trazendo um benefício na ansiedade. Então a lavanda é um bom produto. A passiflora é outro produto. Tem muito estudo do extrato de passiflora incarnata em forma de gotas, né? Tem o extrato seco também, e você vê, né, um benefício na maior parte dos trabalhos, mostrando um efeito da passiflora. O chá aqui não foi lá muito interessante, né? Então a gente usa mais o extrato padronizado, e aí você vê o benefício nos pacientes. Para você tomar o chá, você tem que fazer um chá bem arrumadinho, né? Teria que tomar uma quantidade grande. Os vale-hipotriatos da sua valeriana officinalis também tem efeito. Aqui você vê as doses, né? Eu não estou falando muito em dose, pessoal, mas a dose está escrita aqui, né? Nos trabalhos, tá? Então você verá os trabalhos com as doses. Aqui você vê a laranja amarga, né? Que a gente usa muito o citrosaurante, a gente usa às vezes o óleo essencial, né? Aqui o destilado, 1 ml por quilo, né? Então aqui você tem o benefício também. O cominho preto, a nigella sativa, é bastante promissora também. Aqui eles pegaram a semente em pó, né, e administraram para o paciente, né. Não foi tão fantástico assim, mas deu uma melhoradinha no humor e na ansiedade dos pacientes. A Melissa officinalis é um produto que nós já conhecemos, né, também tem um benefício. Aqui você tem o Ocimum, né, o Ocimum Sancto, o manjericão. Tem o Famocibest no Brasil. É um produto interessantíssimo também, né? Confesso para vocês, de vez em quando eu utilizo, né? E ele melhora, né, escalas de ansiedade. O chá de rosas, né, geralmente a rosa da macena também tem demonstrado benefício. Também se usa em dor, em ansiedade, estresse. A sálvia eu guardo ela mais para melhora de memória, né? Mas a sálvia officinalis, aqui você tem as folhas secas, né? Também melhorando o humor nos pacientes.
melhorando a ansiedade, reduzindo a ansiedade nos indivíduos. Né? A salva é outra arma terapêutica. A ansiedade, o primeiro ponto nós temos que pensar, né? Nós temos que aprender a lidar com a ansiedade. Nós temos que fazer farmacoterapia, às vezes, né? A fitoterapia é mais um nutriente fundamental. A psicoterapia também é muito importante, né? A gente tem que aprender a encarar os fatos, os fenômenos do dia a dia. Integrar, né, a fitoterapia, a farmacoterapia com nutrientes sempre é uma opção interessante. E o que fica de recomendação para você em termos de fitoterápicos? Né? Você pode integrar fitoterápicos com nutrientes. Né? Nutriente eu recomendaria você usar, por exemplo, um magnésio ou um zinco. O magnésio injetável tem um efeito muito bom, mas é específico para médicos fazerem. Né? A teanina modula o glutamato, né? Esse é muito importante. Eu não coloquei aqui, né? Mas aqui seria um produto muito legal você colocar o Crux Sativus. O Crux Sativus vai aumentar a sua serotonina. Associado ao Crux Sativus você pode colocar uma Grifonia simplicifolia, que vai fornecer para você o 5-hidroxitriptofano. E aí você pode somar aí um abdômen de canal de GABA, que pode ser uma melissa, que pode ser a lavanda, que pode ser o lúpulo, pode ser a cassiflora, pode ser a cava, pode ser o ocibeste, o ocimonsanto, pode ser a valeriana. Evidentemente você pode colocar uma centela asiática para estimular, né, a glutamato carboxilase, somando o efeito de sinergia. Né? Então, se você falar assim, o que você faria? Eu faria uma teanina, né? Eu faria um Crux Sativus, né, o açafrão. Eu faria um 5-hidroxitriptofano, né, e aí sobra para nós na forma de fitoterápico o extrato de Grifonia simplicifolia. Eu somaria, por exemplo, talvez um abdômen de canal de GABA para funcionar perfeitamente. Né? Aí eu poderia fazer opção entre qualquer desses produtos aqui. Né? Eu uso, né, o ocibeste, o ocimonsanto, mas eu já cheguei a usar a cava também, eu já cheguei a fazer a lavanda, óleo essencial, né, para aromaterapia. Todos eles funcionam muito bem. O importante é você ter nesse conceito a sinergia para que o seu paciente tenha um resultado melhor. Legal, meninas e meninos? Muito obrigado pela atenção, por acompanhar esse curso